RFI Convida. Márcia Bechara. Ela é tradutora, editora, lançou em 2009 aqui na França a primeira editora dedicada à literatura brasileira, mas agora a gente tem uma nova informação, além de editora e tradutora, ela também é escritora e acabou de lançar o seu primeiro romance. O RFI convida hoje a escritora Paula Anacaona. Boa tarde, Paula. Boa tarde. Esse aqui é o livro que a gente está mostrando, Tatu. A gente vai começar falando sobre ele. Eu queria... o primeiro livro é sempre uma aventura, né? É o primeiro romance. Nós estamos falando sobre ele. Eu queria que você contasse um pouquinho da temática desse livro, o que te levou a escrever, por que você quis escrever sobre esse assunto. Se a gente tivesse se encontrado há 2 anos atrás, eu teria falado que não queria escrever, que não era um projeto. E, de repente, eu comecei a sentir assim, uma vontade interna e tinha alguns temas, algumas questões assim, que me revoltavam muito. E, então, de repente, eu decidi escrever esse romance. Então, eu joguei muitas coisas pessoais, mas eu insisto para dizer que é um romance mesmo. E, então, eu acho que o tema principal é o lugar da mulher negra na sociedade francesa e brasileira. Porque eu sou muito fã, por exemplo, da Conceição Evaristo, que eu publiquei na França, e quando eu leio os livros dela, às vezes eu me reconheço, mas às vezes também eu não me reconheço. Então eu quis escrever assim uma mulher da classe super superior, brasileira, mas que é também mestiça francesa. Então, foi uma oportunidade para falar do Brasil e da França e do lugar da mulher negra ou mulata no Brasil e na França. O tema da mestiçagem, ele está inteiro nesse livro, porque a gente fala mestiçagem Brasil-França, mestiçagem racial, a língua, a posição social, tem uma série de questões. Porque eu acho que também, hoje em dia, muitas pessoas são mestiças, muitas pessoas viajaram, muitas pessoas têm um pai que vem do meio social e uma mãe que vem de outro meio social. E, bom, então eu mostrei essa heroína para a qual essa mestiçagem é um problema. Ela realmente está em luta, em guerra contra todas essas... Com essa identidade. Com essa identidade. Desconstruindo e construindo, né? Eu tenho essa impressão lendo o livro ao mesmo tempo. E sobretudo para ela a mestiçagem foi ainda mais complicada porque a mãe dela é branca e o pai é negro. E o pai abandonou a família. Então, isso também era um tema que eu queria muito falar, porque eu vejo muito isso no Brasil. Eu conheço muitas amigas e amigos brasileiros que me falaram que eu fui criada por minha avó, por minha tia, não conheço meu pai. E eu não entendo como isso não pode ser um problema. Então, eu quis falar desses pais que são ausentes e das consequências sobre os filhos. Mas tem uma hora que você faz uns apontamentos interessantes. Por exemplo, você põe na voz da personagem. Eu sempre, nos Estados Unidos, eu ouvi falar de afro-americano. No Brasil, eu ouvi falar de afro-brasileiro. E a França sempre se recusa, de alguma forma, de colocar em voga esse termo afro-francês. Ou seja, tem críticas à França também. Claro, obviamente. Mas, como se diz em francês, qui aime bien châtie bien, quem gosta castiga. Então, claro que eu faço críticas à França e ao modelo um pouco de integração francesa, porque esse modelo de integração francesa é muito de indiferença às diferenças. E, então, todo mundo é francês, cidadão francês, e eles negam as diferenças. Eu acho que, hoje em dia, esse modelo tem alguns limites. E, isso, por exemplo, essa questão de afro-francês, que na França você não existe esse termo. E então essa heroína, Vitória, ela se questiona sobre essa questão. É claro que você não poupa a classe alta, a burguesia brasileira. Tem uma hora que você fala, coloca na voz da Vitória, a classe superior do Brasil, classe alta, ela vive tão melhor do que a classe alta francesa. E você vai descrevendo uma série de privilégios, entre eles a coisa de ter um empregado, uma empregada à disposição, 7 dias sobre 7, 24 horas por dia, uma coisa que os franceses, e você coloca na boca deles, poderiam chamar de neocolonialismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa crítica. Foi um desabafo? E na verdade eu me diverti muito escrevendo isso, porque eu acho que, bom,
quando você vem do exterior, você tem um olhar que a pessoa de dentro não tem. Então, justamente, eu acho que eu tinha essa posição de poder fazer críticas aos brasileiros, mas também eu fiz críticas aos franceses. Então, mas é verdade que essa classe superior me interessava também como uma mulher negra no Brasil ia se integrar nessa classe superior. Como que ela ia ter que deixar de lado um pouco sua cor, como que ela ia viver isso. E então, por exemplo, tem uma passagem que eu me diverti também muito escrevendo, quando se fala das cotas, nessa classe superior. As cotas. Que na França, por exemplo, os franceses são muito contra. E então, como uma mulher negra da classe alta vai estar num jantar social e todo mundo falando das cotas e como que ela vai reagir assim. E também tem uma coisa que me lembrou um pouco Garcia Lorca, em Bodas de Sangue. Você dá um nome de alguns personagens, os nomes são funções sociais. Então, o grande irmão, a nova namorada, né, a nouvelle copine, tudo em caixa alta, porque as pessoas... O dentuço. As pessoas... Por que essa escolha? Porque essa Victoria, que eu gosto muito dela, mas às vezes ela é muito irritante. E, sobretudo, ela tem bastante desprezo para as outras pessoas. Ela se acha muito, se acha super superior. E, então, também essa forma de dar apelido às pessoas era uma maneira de mostrar um pouco o desprezo dela. Mas também ela vai ver, pouco a pouco, que pessoas que ela desprezia são pessoas que, na verdade, têm qualidade. Tá certo, o livro Tatu, eu mostro de novo, aqui está na maior parte das livrarias da França, mas o jeito mais fácil de adquirir, você estava me contando, é pelo site anacaona.fr, você pode comprar mesmo diretamente. Muito obrigada, Paula Anacaona, pela sua presença hoje no RFI Convida. Obrigada.